Bem, pessoal, a gente ouve muito falar, isso eu falo quanto o governo fazer alguma medida, né, ou os próprios estados, sobre as síndromes pós-Covid, né? A gente está vivendo num momento, né, próximo do fim da pandemia, mas existem milhões de pessoas sequeladas com Covid e nenhum trabalho específico vem ser, pelo menos falando, ou do governo, ou da mídia, sobre essas pessoas, essas milhões de pessoas no Brasil que estão sequeladas depois de Covid. Isso pode ser alteração de olfato, transtorno neuropsiquiátrico, né, que a gente já falou para vocês, tontura, né, transtorno de ansiedade, depressão. A gente tem visto isso claramente em qualquer médico que você perguntar, ambulatório, consultório, ele vai referir isso para vocês, mas você vê pouquíssimo fomento, tanto fomento científico, como fomento do governo quanto aos ambulatórios, consultórios, para trabalhar essas pessoas. São pessoas que tiveram Covid e estão sequeladas com Covid até hoje. Para vocês terem ideia, os trabalhos mostram na ordem de 20%. Você imaginar que virtualmente quase todo mundo da população brasileira, né, teve contato com alguém, ou tem alguém na família que teve Covid grave. Então, esse é um cenário real na casa da maioria dos brasileiros, né? E o que acontece? O Brasil, a gente tem um problema muito sério com lidar com essas doenças que às vezes elas trazem um transtorno de longo prazo, são doenças crônicas, né? Então aqui a gente tem uma deficiência gigantesca de saúde mental, gigantesca. Não é à toa que o Brasil é o país mais com transtorno de ansiedade no mundo, segundo a OMS. Transtorno depressivo também é parecido quando você vê as estatísticas, mas existe pouquíssimo acesso na saúde pública à saúde mental. Aqui no meu canal, às vezes faço um vídeo que vocês perguntam e vira e mexe alguém fala: Júlio, como é que consegue o psiquiatra? Como é difícil? Realmente é via posto de saúde por encaminhamento, mas a maioria das pessoas não consegue auxílio psiquiátrico na saúde pública. A grande maioria, é muito difícil, é muito tempo, né? E a gente sabe, né? Quem lida como eu, tem um paciente, tem um tumor, descobriu transtorno de ansiedade, tem que resolver na hora, porque aquilo é um transtorno muito grande para pessoas, né? E realmente, com a pandemia e as síndromes pós-Covid, os transtornos psiquiátricos estão em níveis que a gente nunca viu antes, né? Outro aspecto importante é a fisioterapia. Muito paciente com Covid, queixa de fraqueza, queixa de dificuldade para deambular, dificuldade até para respirar. E o acesso à fisioterapia é terrível no Brasil na saúde pública. Tem pouquíssimos centros. Quem tem qualquer paciente, às vezes eu tenho um paciente que passa: Júlio, eu operei, eu tive alguma coisa, então precisa de fisioterapia. Não consigo. No posto eu não consigo. Então, assim, na saúde privada já é difícil acesso, muitos pacientes reclamam. Imagine na saúde pública. E quando você olha a síndrome pós-Covid, quais as grandes sequelas que o paciente tem? Transtorno, déficit, alteração, dificuldade de locomoção, de respiração, fraqueza muscular. Então olha o que eu estou falando. Eu estou falando que tem milhões de brasileiros, se teoricamente, né, a quantidade de gente que pegou aqui no Brasil Covid, de 10 a 20%, a maioria dos trabalhos mostram isso, estão com sequelas importantes, com limitação pós-Covid. Desses 20%, quem vai conseguir ter acesso? Poucos têm saúde privada, né? Desses poucos, né, que tem saúde privada, já tem uma dificuldade, imagina a saúde pública. A gente está falando de reabilitação, tratamento com psiquiatra, tratamento com psicólogo também, né, para os transtornos de ansiedade, né? Déficits, algumas vezes os pacientes têm também. Então, assim, perceba, a gente vai viver no Brasil se não tiver uma política firme de lidar com essas pessoas sendo pós-Covid. Países sérios como os Estados Unidos, Europa e outros, os indicadores também de afastamento do trabalho por causa de Covid também níveis altíssimos. O Brasil a gente ainda não tem essa estatística, mas não deve ser muito diferente. Não sei se a pessoa consegue, mas provavelmente é uma pessoa que necessita, porque às vezes não tem condições de trabalhar por causa de Covid. Canso de ter pacientes que aparecem com queixa de memória, uma série de coisas que é difícil tratar. Não tem um remédio mágico que o médico vai dar e a memória vai voltar. Não, é um trabalho longo mesmo. E às vezes tem essa dificuldade, como esse paciente vai fazer reabilitação. Tá bom? Espero ter ajudado.